Olá, bom dia. Tô aqui para quê? Compartilhar mais uma palavra com vocês. E ontem eu falei sobre determinar, sobre declarar em nome de Deus. E algumas pessoas não entenderam, comentaram que mas Deus tem poder para fazer. Eu nunca falei que ele não tinha. Mas a senhora foi curada porque foi para o céu. Eu não estava falando da senhora em si, eu falei da situação, meus amores, no sentido do que a religião pode fazer na cabeça da pessoa que ficou. Na verdade, a minha intenção foi falar do que ficou, porque a família teve que lidar com o luto e ainda com a confusão a nível espiritual que fizeram em nome de Deus. E claro que citaram Vale de Ossos Secos, profetiza. Não tem problema, né? Para a gente ler a Bíblia, para a Bíblia ter mais sentido, não sei. A ação do Espírito Santo é imprescindível, né? Óbvio, a gente tem que ter o Espírito Santo que abre os nossos olhos. O relacionamento com Deus, então, é incrível. É uma parte muito importante, porque assim, se eu não conheço Deus e começo a ler o Velho Testamento, eu falo assim, putz grilo, cara, quero esse Deus não. Como é que ele fala para Davi matar geral? Crianças e mulheres? Como assim? Então, a gente tem que entender o contexto. Eu não precisa estudar, ser um teólogo, um professor de história para isso, mas é pelo menos abrir a mente para que fique mais claro isso, sabe? Porque muitas vezes a gente nos é ensinado ler isso e vive isso e pronto. Eu tô vendo uma série de... esqueci o nome. Sobrenome da família da família principal. De judeus ortodoxos, muito interessante na Netflix. Eu postei esses dias. E é bem isso, sabe? Engraçado, eles lendo a Torá e cumprindo as regras, eles vivem eles não têm acesso à internet, nada, né? Eles escolheram viver. É na mesma onda da ultra-ortodoxa, uma série que teve. Então eles vivem ao pé da letra. Eu não estou falando que a Bíblia não tem que ser seguida. Mas, gente, a gente precisa entender que existe uma distância entre o texto e o seu autor. Existe uma distância entre o autor e os seus leitores. Então, quando nós temos fazemos uma hermenêutica da situação, nós temos mais clareza. Eu já falei sobre isso. Quando a gente vê a história de Sansão e entende que a vida dele estava intrinsecamente ligada aos filisteus, a gente não vai achar um absurdo ele ter casado com uma filisteia, feito tudo com uma filisteia. Se a gente entender todo o contexto. Aí eu queria indicar esse livro para vocês, ó. Entendes o que lês? Do Gordon e Douglas Stewart. É um livro muito interessante que nos contextualiza. Tem uma parte aqui que é bem legal. Aliás, tem várias, né? Mas tem uma que dá para entender o que acontece no livro. O estudioso cristão insiste que os textos bíblicos primeiramente significam aquilo que significavam. Ou seja, cremos que a palavra de Deus para nós hoje é primeiramente aquilo que sua palavra era para eles. Temos, portanto, aqui nesse livro, duas tarefas. Em primeiro lugar, descobrir o que o texto significava originalmente. Esta tarefa é chamada exegese. Em segundo lugar, devemos aprender a escutar esse mesmo significado na variedade de contextos novos ou diferentes dos nossos próprios dias. Chamamos essa segunda tarefa de hermenêutica. Então, isso é muito importante para uma leitura sadia da Bíblia.
para que a gente não fique bitolado. E isso não tira a divindade da Bíblia. Isso não faz com que eu duvide, que eu não tenha fé. Acreditem. Isso faz com que a gente se apaixone ainda mais pela leitura da palavra. Quando a gente entende o contexto, quando a gente olha, como eu falei, Sansão com esse olhar, porra, então tinha que ser isso. Eu falei já aqui sobre isso. Mas por quê? Porque Deus tem um jeito dele estranho, gente. A gente imagina que Sansão tinha que casar com uma do seu povo, montar um povo do seu povo, um exército do seu povo, e destruir os filisteus com o exército do seu povo, mas não, ele não fez isso. E sendo preso pelos filisteus, não tô falando que tá certo ou tá errado, é a história dele. Sendo preso pelos filisteus, ele matou mais filisteus que a vida inteira. Conseguiu concluir o que ele tinha, para o que ele tinha chamado, e Davi depois deu continuidade. Enfim, eu queria trazer essa indicação, essa clareza para vocês também, e lembrá-los que Deus nos fez seres pensantes e não tem problema nenhum quanto a isso. E Ele trabalha nas nossas dúvidas, com as nossas dúvidas, nas nossas certezas, nas nossas perguntas. Ele é Deus. Ele é o Deus, Ele é o cara. E Ele nos entende. Entende? Ele nos entende. Tá bom? Fiquem com Deus e até amanhã. Beijos.